Tô doida aqui, tá mó barato, tô doidona. A Lucy cresce, Fala, meus queridos e minhas queridas, pessoinhas maravilhosas desse Brasil muito louco, tudo bem com vocês? Eu tô benzinho, tentando manter aqui minha sanidade mental nesse Brasilzinho que todo dia desafia ela, né, com poderes divinos, né, massivos, mas ela está resistindo, terapia tá em dia. E é isso aí, estamos começando mais um Luz Crazy News, isso mesmo. E, como sempre, né, vocês não ouvirão apenas essa voz de veludo, essa voz maravilhosa. Vocês vão ouvir também o meu queridíssimo, o meu amigo, o meu companheiro e parceiro desse programa, ele, o maravilhoso Bruno Colombo. Olá, boa noite, pessoas, como vocês estão? Eu não sei se eu tô bem não, essa eleição aí foi foda, mas é isso, né? Um dia após o outro, e vamos que vamos aí, que tancar o Bostil é para poucos. Exatamente, galerinha. E é o seguinte, né? Semana passada a gente teve a Natália, na outra semana só teve o Bruno, essa semana... Só problemas técnicos aqui só, hein? Verdade. Apenas o Bruno também estará conosco, porque a Natália, né, aqui no interior paulista, chegou uma chuva torrencial, né, e infelizmente a residência da Natália hoje no dia de gravação está totalmente sem energia, ela está morrendo de medo com os trovões e a forte chuva. Então, Natália, estamos torcendo pra você, vai dar tudo certo, fica calminha, tá? Não vai acontecer nada. Mas infelizmente não podemos aí ter a presença da nossa queridíssima. Mas não deixaremos vocês, né, desinformados, não deixaremos vocês sozinhos nessa semana, porque queremos tentar esquentar os seus corações com bons fluidos, tá bom? Belezinha? Bons fluidos não, né? Boas energias, bons fluidos. Como se a gente fosse esfregar na galera, né? Mas é isso, ó. Hoje a gente vai comentar aí um pouquinho, né, de como foram as eleições pra gente, papapá, né, o que aconteceu aí pós-eleições, algumas coisas que aconteceu pós-eleições, e dar aí uma visãozinha, né, pra que lado, né, mais ou menos a gente observando essas campanhas estão caminhando, tanto pro governo do estado quanto pro governo federal. Belezinha? Então vamos lá, vamos começar aqui, né? O Bruno vai falar um pouco pra gente como foi aí a sua experiência de votação no domingo. Bruno, eu tive uma impressão, tá? Pela primeira vez, eu voto, sei lá, acho que desde 1998, acho, 2002. Vixe, me enganei? Tá. Pela primeira vez eu enfrentei fila. Né, eu enfrentei fila, uma amiga minha que foi comigo enfrentou fila, porque a gente votava em lugares diferentes, eu levei minha mãe pra votar também, enfrentou fila, então tipo assim, cara, teve fila em todo lugar, e eu tive a impressão que parece que tinha mais gente votando dessa vez. É uma impressão, tá? Observando os colégios eleitorais que eu visitei. Tinha muita gente de preto, né, vamos ver. Apesar daqui no interior ser massivamente bolsonarista, eu pensei que ia haver mais pessoas com camisas de verde e amarelo. Vi um número considerável, mas eu pensei realmente que ia haver mais. Mas muita gente de preto, de cinza, uma galerinha ali também, um ou outro perdido de vermelho, né? Que são cores aí que trazem uma simbologia muito diferente aí pro que a gente tá vivendo. E eu tive essa impressão. Eu vi que também estava rolando um cadastro de biometria. Talvez isso estaria causando essas filas. Mas, né, fiquei com essa sensação. E você, Brunão? Eu tive a mesma sensação. Eu já voto faz um tempo aí também. Foi a primeira vez que eu peguei fila, cara. Nas outras vezes eu simplesmente chegava, ficava 5 minutinhos no máximo, entrava, votava e caía fora. Essa eleição eu fui com a minha família votar, só que minha família vota tudo num colégio, eu sou o único que vota em outro. Então a gente foi tudo no mesmo carro, aí eu fiquei esperando eles irem votar primeiro, para depois a gente onde eu votava.
E eu acho que eles ficaram uns 40 minutos, cara. Eu fiquei ali no carro esperando eles. Caraca, bastante. E, inclusive, tem uma história ali, o meu pai tava de vermelho. Aí tava demorando muito, eu comecei a pensar, puta que pariu, estão descendo a porrada do meu pai lá, vou ter que ir lá ver, né? Que fiquei meio encanado, assim, mas aí não aconteceu nada não, só tava com muita fila mesmo. Ah, tá. Aí depois, beleza, eu fui... Seu pai não foi espancado por Bolsonaro. Não, eu falei, putz, vou ter que ir lá sair no braço com alguém também. E eu não sei sair no braço com ninguém, cara. Eu nunca briguei na minha vida. Não ia ser tão vantajoso, né, Bruno? Ia ser um risco aí a se correr. A não ser que... ia. A não ser que um lado meu aí, meio ninja, que eu não conheço... A Flore, né? Brotasse, assim, Aí mas eu acho que não, é bem provável isso. Eu ia ser humilhado. Mas aí foi isso. Eu senti realmente que tava muito mais cheio, assim, tipo, bem mais fila. A minha sessão no colégio onde eu voto é uma das mais antigas, né? Então provavelmente tem mais gente lá também. Sim. Mas mesmo assim, eu tive essa sensação que tinha muito mais gente votando. E quando eu cheguei, tava tendo uma carreata no dia anterior, né? Olha só. Do pró-Bolsonaro e tal. E eu tomei um susto, porque eu não esperava por isso. Cara, e teve uma mulher que ela tava com a família, cara. Tava aí minha irmã, a gente tinha de carona, a gente tava descendo assim, andando, a gente tava de preto também. A mulher virou pra mim e falou assim, aqui é Bolsonaro, seus pau no cu. Do nada. Ô, louco! De graça. Verdade, que coisa louca. Ela tava exaltada, meio espumando, assim, muito puta, sei lá, né? Isso num dia anterior. Isso, porque no domingo não podia, né? Mas no sábado dava. É verdade. Cara, aí eu mandei ela tomar no cu. Tipo, cara, você chega nas pessoas no meio da rua, mas, claro, pô... Que loucura. Que loucura. Do nada, cara. E, sei lá, as pessoas parecem meio... Tava meio insano, assim. Eu falei, pô, ela vai descer do carro e vai dar uma porrada em mim, eu acho. Vou apanhar de uma mina agora. O Bolsonaro era uma mulher, fez apanhar de uma mina. Uma mulher de uns 50 anos, mais ou menos, eu acho. Mas, enfim, foi ela que começou também, né? Eu só me defendi. Só pra deixar claro. Aí foi isso. A eleição foi assim e tal. Aí teve na hora da apuração, realmente, vem aí, né? As pesquisas não acertaram tanto. Várias questões do porquê isso. Acabou sendo munição pros bolsonaristas, né? Claro. Muitos explicavam que isso aconteceu porque é o voto envergonhado. A gente falava que não votava, mas chega lá e vota. Muita gente pulou do Ciro pro Bolsonaro. Eu vi algumas entrevistas do pessoal de pesquisa falando sobre isso. Mas não sei, agora tipo, o segundo turno aí vai ser uma surpresa. Surpresa não, né? Mas é mais incerto, eu acho, bem mais incerto. E foi isso, aí no dia da apuração fiquei um pouco apreensivo, porque o Bolsonaro estava na frente, Lula demorou para virar. Demorou, foi bem intenso, assim, foi bem intenso. Demorou. Eu não tive essa experiência, assim, de alguém me xingar, nada. Eu acho que eu falei na edição passada, né, que eu cheguei a adesivar meu carro, né, com coisas do Lula e tal. Eu estava um pouco com medo, assim, apreensivo, sabe, de receber alguma hostilidade, mas e nessa eleição é foda, cara, é bem possível você chegar um dia e tá quebrado seu carro com uma pedrada, sabe? Não, então, existia esse medo por conta que eu sou um fudido, e então se caso entendeu? Então se caso alguém quebrasse meu carro, eu ia ficar muito triste, porque eu não ia ter como arrumar ele. Então eu fiquei bem chateado, assim, tava bem preocupado com essa questão. Mas tinha uma outra questão também, porque eu não tenho nenhuma apreensão no sentido... O meu medo era basicamente esse. E a outra apreensão que eu tinha é eu revidar alguma agressão, entendeu? Porque eu tô num limite, assim, muito alto, né, eles puxaram a barra muito pra cima, sabe? Inclusive, da minha tolerância. Eu ter xingado a mulher
talvez se fosse outros tempos, talvez eu não teria feito nada, eu teria seguido meu caminho, assim. Exatamente. Então, eu também, sabe? Então eu tenho um certo medo de revidar de alguma forma, sabe? Então aí eu tinha esse receio, sabe? De alguém, sei lá, vir querer te falar alguma merda e eu partir pras vias de fato, tá ligado? Não tá difícil acontecer, cara. Então, mas beleza, não aconteceu nada. Exaltados. Mas não aconteceu nada, foi tudo de boa, graças a Deus, sabe? Tudo bem, deu tudo certo. E aí eu tive essa impressão também. E na hora da apuração, foi difícil, assim, no sentido, porque foi essa coisa da apreensão e demorar muito tempo pra virar. Né? Isso foi foda. Pra virar, exatamente. Então, porque o que acontece, né? A gente, assim, a galera que se identifica mais com uma política de esquerda, etc, e tudo mais, a gente viu um estado em decadência nesses 4 anos. A gente viveu coisas, como a gente já falou, a questão da normalização do absurdo e blá, né? Então, cara, é aquela apreensão que você não quer mais viver esse tipo de situação, tá? A gente... acho que a maior parte até dos meus amigos e tudo mais, né? O Bruno também, a gente não tinha o Lula como nosso principal candidato, tal. A gente iria para o outro lado. Porém, né? Era aquele negócio. Eu mesmo fui no voto útil mesmo, porque eu não quero mais viver isso, sabe? Nunca mais. O que eu preciso querer. Eu não quero viver com medo, sabe? De ter alguma liberdade minha cerceada de qualquer forma, ou, né, que as condições de vida minha piorem. Já não são tipo assim, nossa, como você vive bem, uau. Não, são de uma pessoa super simples, né? Eu sobrevivo, como a maioria dos brasileiros. Então tem isso, né? Então eu não queria mais ver isso. Eu queria que meu dinheiro valesse mais, etc, como um dia valeu, né? Talvez, não sei nem se o Lula vai conseguir fazer isso, né? Porque o rombo foi bem grande, mas eu não quero mais viver esse tipo de situação, sabe? Ter que ouvir e ler esse tipo de coisa que eu li nesses 4 anos. Então eu tava nessa apreensão e graças a Deus mais uma vez o Nordeste aí salvou nós, né? Votando massivamente aí no candidato de esquerda, né? No candidato Lula. Sempre, cara, sempre aquela região. Exatamente. E mandaram muito, então, tipo assim, aliviou. O Bruno, você comentou, Bruno, que viu uma coisa sobre as pesquisas, né? No sentido das pesquisas terem errado, alguma coisa. Eu tava lendo algumas coisas também, teve alguma coisa, saiu assim, que houve um boicote da galera de direita, sabe? Com as pesquisas. Então meio que eles induziram as pesquisas. Teve um pessoal que induziu a pesquisa ao erro. Mas... mesmo? Isso eu não vi, não. Verdade? Teve um pessoal que induziu as pesquisas ao erro. Eles falaram que ia votar no Lula e não votaram? Ou fala que tá indeciso, entendeu? E aí... Putz, mas aí quebra o argumento deles, né? Sim, claro. Mas cara, ele... Na verdade ali ninguém... Principalmente essa galera que os bolsonaristas... Não existe, né? Os bolsonaristas, eles não ligam pra isso. Eles estão junto com o cara, eles querem colocar o cara lá, não importa o que faça. Até porque eles nunca veem as atitudes deles como atitudes erradas, né? Como atitudes incorretas, mas só apenas dos outros, né? Que é a famosa hipocrisia. A culpa é sempre dos outros. Exatamente. Então, e aí... Você perdeu o fio da meada aí, né? Não. É isso. Né? Então teve esse daí, mas eu achei que, por exemplo, a pesquisa acertou muito bem na questão da intenção de votos do Lula, sabe? Ficou dentro da margem de erro. Os números do Haddad ficou entre as margens de erro. Só teve as duas coisas que me surpreenderam, né? Tipo, numa forma geral. Isso, galera, eu tô analisando aqui pelo estado de São Paulo, tá? Que é onde a gente tá aqui, então a gente vai focar um pouco aqui mais como foi a votação aqui. O Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro ao Estado, o astronauta, que é o candidato ao Senado do Bolsonaro ao Senado, eles tiveram uma votação que ninguém esperava. Né? Foi aonde nos surpreendeu,
Nossa, eu assustei por conta disso, né? Eu pensei que o Estado estava um pouco mais dividido do que ele realmente está. Na verdade, o Estado de São Paulo não está nada dividido. Ele é quase que totalmente bolsonarista, né? A gente tem um Estado de São Paulo hoje, né, com lá seus 50 e poucos % aí, talvez mais, de bolsonaristas, né, de pessoas aí que tendem à direita e votam no Bolsonaro acima de tudo, né? Sendo que o Bolsonaro ele ganhou na grande maior, sei lá, 90% das regiões do estado aqui de São Paulo, o Bolsonaro ganhou nas urnas. Teve uma queda, né? Municípios aqui, municípios da nossa região aqui, Bauru, Marília, tiveram uma queda na votação, né, para ele. Por exemplo, Marília, na eleição passada, ela teve acima de 75% de eleitores que votaram no Bolsonaro. Em Bauru, chegou a 80% dos eleitores que votaram no Bolsonaro. Nessa eleição, em Bauru caiu para 64%, se não me engano, 60 e poucos %, e em Marília caiu para 50 e poucos %. Foi uma coisa assim. Eu não lembro certinho os números. Então, houve uma redução, mas porém, né, uma coisa que eu acho que ficou muito, muito claro nessa eleição é que é o seguinte: o bolsonarismo não vai morrer se o Lula ganhar. É uma coisa que essas pessoas absorveram, sabe? Todo esse discurso que foi reforçado durante todo esse tempo. Então eu acho que a maior lição que a gente tem hoje, que a gente pode tirar dessas eleições, uma das, né? Essa coisa que o bolsonarismo ele não vai morrer. Se a gente uma esquerda ganhar, na verdade é uma coisa que em toda eleição agora a gente vai ter que se preocupar e a gente vai ter que lutar contra. Que essa direita essa direita que não é uma direita, sabe? Essa direita cerceadora de direito, essa direita opressora, né? Essa direita agressiva. Então eu acho que eu tirei mais disso. Obviamente, eu não concordava, não quero o Tarcísio como governador. O cara nem é daqui, não sabe nada de São Paulo. Vai ser só um cabideiro de bolsonarista, que talvez seja um dos poucos redutos ainda do Bolsonaro. E o astronauta, a ressalva que eu tenho com ele, tá? Eu acho, já vi várias entrevistas dele, assim, no sentido de falando de projetos, né, dele, da empresa dele que presta serviço pra NASA, se eu não me engano, blá. Você vê que ele é um cara muito inteligente, blá, sabe? Sabe ali. Porém, é um cara muito qualificado. Porém, ele só provou nesses 4 anos que ele é um capacho do Bolsonaro, tá? O ministério dele foi um dos ministérios que mais tiveram redução de verba, 98%. Tá? O Brasil não se pesquisa mais. Eu conheço N, sabe, pessoas que perderam bolsa e seus projetos de pesquisa foram cancelados. Eu não tô falando da área de humanas, tá? Porque, né, a galera gosta de pegar no pé na área de humanas, né? Então, essas verbas foram cortadas, tá? O Brasil tem uma capacidade humana de pesquisa gigantesca, né? E ele não fez nada. Ele não mexeu uma palha para manter o Galvão, eu esqueci o primeiro nome dele, mas que era um cara que era do INPE, o chefe do INPE, diretor do INPE, maluco respeitado no mundo inteiro, era o cara que poderia estar ali no governo, sabe, mapeando as queimadas, ajudando a achar os responsáveis, sabe, poderia até talvez ajudar o governo se caso realmente fosse provando talvez que a narrativa que o governo estava colocando, né, que era pessoas que não eram ligadas a eles e tudo mais, poderia se provar isso, sabe, ajudar dessa forma, se isso realmente fosse verdade. E, não mexeu uma palha. E os caras só exoneraram o cara. Então é muito difícil mesmo. Eu não concordei. Essas são minhas maiores ressalvas com ele, assim. Porque ele é apenas um boneco, um fantoche. Nesse sentido, o cara não tem boca. E a gente não precisa disso, né? A gente precisa de uma Câmara, um Senado ativo que lute aí pelo povo brasileiro. Eu fico me perguntando do Marcos Pontes, porque certo, caso o Bolsonaro perca, que a gente espera que perca, sim, ele vai ser fantoche de quem?
Porque, tipo, É, ele vai né? ficar desalentado. Verdade. É. Ficou. Ah, mas eu. Porque ele É, realmente parece um clone político. sim. Você não ouve falar dele. Sei lá, cara, tipo. Tem uma coisa que eu penso quando você pergunta pro próprio Bolsonaro o que ele fez, os projetos dele, Ah. a resposta que ele deu foi: agora você vê as pessoas usando mais a cor verde e amarela. É isso. Grande coisa, né? Teve uma manifestação do dia 7 de setembro, perguntaram para algumas pessoas, qual que é as propostas do Bolsonaro? A pessoa respondeu: nada de comunismo. Então. Isso eu acho que é um pouco preocupante, assim, porque você tem um esvaziamento total de projetos políticos, assim, não existe um... E aqui não estou falando tanto da ideia de esquerda ou direita, ou como você pensa a parte política, assim, econômica e social do país. Mas ele não tem um projeto. Tipo, o projeto dele é destruir o Estado brasileiro, tipo, o que resta dele. E, na verdade, não é nem ele, porque é aquilo, você falou que o coisa é fantoche, mas o Bolsonaro acaba sendo um pouco também, uma boa parte ali do Guedes e os amigos dele, né? Porque eles tomaram o cara deu orçamento secreto pro Lira resolver a emenda, cara. O Lira tem o dinheiro que resolve pra onde vai passar, tipo... Então, basicamente, parece que ele só tá ali no bobo da corte, né? Tipo, eu tô aqui e tal, tô fazendo graça, falando minhas merdas pra desviar o foco, enquanto o resto, tipo, por ele não tá governando. Você não viu, tipo, tem um projeto, cara, sei lá, tipo, de habitação, de saneamento básico, sei lá, você viu da transposição do Rio Francisco, que é um projeto que não é ele que começou, esse negócio aí já tá há muito tempo. Então, tipo, eu não lembro, sinceramente, de ter visto um projeto dele nem o Pix foi ele. Não sei se vocês sabem, mas o Pix foi criado, começou a ser falado em 2017 e foi uma cláusula do Banco Central sem passar por ninguém. Tem uma entrevista do Bolsonaro que um cara chega e fala: legal o Pix, hein, Bolsonaro, não sei o quê. E ele fala: Pix, não sei o que é isso não, vou me informar e tal, depois eu vejo. Essa entrevista você procura, você acha no YouTube. Então, tipo, eu acho que é muito isso, assim, tipo, beleza, não gosta do Lula, porque o Lula talvez, sei lá, o Lula é ladrão por essas pessoas e tal. Mas, sinceramente, vocês acham mesmo que o Bolsonaro é um cara realmente ilibado, honesto? Vocês não estranham nem um pouco 51 imóveis comprados em dinheiro vivo? Isso não é normal. A rachadinha, tudo isso assim, tipo, é uma coisa que parece ter muita coisa por trás, né? Coisas sujas e tal. Sim. Então, acho que é isso, assim. Eu também... E tem uma questão importante, que com essa nova construção do Senado, como o Senado está organizado agora, sim, ele consegue criar... Ele tem maioria para fazer impeachment de ministro do STF. Exatamente, que na verdade é um medo, né? Na verdade é uma preocupação aí de uma boa parte da esquerda, né? Nesse sentido dele conseguir calar, ter um dos poderes que tá muitas vezes, que hoje meio que combate ele de certa forma, né? Exato, tipo, e... Porque também é uma das funções do STF, tá, gente? O STF, ele tem essa função aí de controlar os poderes do presidente, tá? Controlar, os poderes, eles são independentes uns dos outros. São dependentes uns dos outros, né? Mas o STF, os ministros, ele tem essa capacidade de não deixar que as coisas extrapolem. Porque existe uma Constituição que tem que ser seguida, né? Ele não pode... Exatamente. Criar uma lei inconstitucional e achar que isso pode passar. Não pode. Exatamente. Então, tipo, se por de momento ele conseguir... Ele vai ser tipo uma monarquia, cara. Tipo, não vai ter mais força contra ele. Sim. Porque o PGR lá, como é que chama? O cargo do Aras? É PGR, é Procurador-Geral da República. Procurador-Geral. Esse cargo existe
pra ser um cara chato no pé do presidente. Pra ficar no pé o dia inteiro. Pra não deixar ele fazer coisas ilícitas. E, tipo... Quando você nomeia um cara que é seu amigo ou tem rabo preso, logicamente que ele não vai fazer nada, né? É um complô. Então, tipo, mais 4 anos de Bolsonaro com esse poder, não vai salvar o Brasil em 2026. Exatamente. E uma coisa que eu queria falar das pesquisas, tipo, às vezes as pessoas perguntam, mas por que serve pesquisa então, né? Na Eu verdade... faço um... Tipo, não, vou dar um exemplo. Tipo, você pensa no iPhone da vida, tipo... Na Apple, né, no caso, o Steve Jobs, ele não fez tudo sozinho. Não, claro que não. A empresa, ela tinha ligações com a universidade nos Estados Unidos, com estudantes, que se investiam em pesquisa. Aí os pesquisadores que se sobressaíam e tal, tinham as ideias, eles pegavam e usavam essas ideias e criavam os aparelhos. É por isso que importa a pesquisa, pra gente criar conhecimento, Claro. para se desenvolver, para descobrir coisas novas, tipo, em todas as áreas. Todas as áreas são importantes, o conhecimento. Conhecimento, vocês nunca escutaram o conhecimento não ocupa espaço? Minha avó falava isso, minha mãe fala isso. Isso é boa. Conhecimentos antigos, pô. Então por que se vai contra conhecimento, sabe? Ó, e aproveitando aí o gancho, né, do que o Bruno a gente tava comentando a questão do conhecimento, tal, vou aproveitar aqui e já entrar no próximo assunto, que era o quê? Que depois aí das eleições, não sei o quê, né, do domingo, dia das eleições, essa semana aí, as campanhas aí começaram a tomar seus rumos, né, firmar suas alianças, etc., para que entrar nesse segundo turno com tudo, né, e vemos aí, né, a galera espalhando aí um monte de fake news e papapá. Dentre elas aí teve um vídeo que rodou do Bolsonaro, que na verdade é um vídeo aí de 2017, que ele está falando do que ele está fazendo, é um discurso pedindo apoio, tá, para maçons, né, numa loja da maçonaria. E, esse vídeo meio que caiu como uma bomba. Na verdade, quando eu vi, eu não dei muita importância, assim, tal, né, porque eu não sou religioso, tal. Falei, tá bom, né, beleza, o cara tá pedindo apoio. Mas, gente, foi uma coisa que me surpreendeu bastante, porque teve dentre os religiosos, principalmente os evangélicos, né, teve uma repercussão muito negativa. E isso também, já vieram outros vídeos, até no casamento da Carla Zambelli, onde a Michelle Bolsonaro estava, que foi um casamento também realizado também, né, na maçonaria. E aí a galera realmente, tipo, pegou pesado, assim, caiu como na verdade, me surpreendeu o impacto que acabou causando isso daí, de até pastores vir falando, né, fazendo vídeos aí explicando que não nada a ver, porque ele é o presidente de todos, então ele tem que falar com todo mundo, e aí entra naquela conveniência, né, porque há 4 anos ele prova que ele não é o presidente de todos, né, até porque se ele fosse presidente de todos, ele não tinha esse lema. E entra naquela contradição também, né, dessa questão que eu tava falando da conveniência, na verdade, porque na hora que é conveniente pra ele é o presidente de todos, né, mas tudo bem. E o que você achou desse vídeo aí, Bruno? Quando você viu isso daí, você imaginava que ia dar tudo isso, Não, até porque esse vídeo é antigo, eu lembro de já ter visto ele lá atrás, em 2018, na primeira eleição. Aí eu pensei, putz, não vai dar em nada, cara. Isso aí isso é comida requentada, né? Mas não, sim. Aí eu vi que realmente, pelo menos, né, parece que realmente tá fazendo algum efeito, assim, as pessoas não... Os eleitores dele, né, de, tipo, mais evangélicos, assim, mais fervorosos ali na fé e tal, não gostaram, realmente. E eu acho engraçado como as pessoas... o grau de importância, né, das coisas para os grupos, para as pessoas, né? Sim. Como essa parte meio da fé do Bolsonaro religiosa é muito mais pesado para eles do que tipo, a incompetência econômica dele, né? Sei lá, e como presidente, assim. Você ia falar alguma coisa? Não, exatamente. Na verdade, só ia concordar com você nessa questão que
a fé, ela tomou um lugar, tá? Que particularmente, tá? Não querendo aí diminuir a fé de ninguém, mas que particularmente eu acho que não deveria estar, né? Que é na tomada de decisões políticas. Sim, concordo. Né? Eu acho que, beleza, fé, cada um tem o seu, se quer acreditar, se quer rezar, se quer fazer jejum, se quer fazer o que for. Você faça, a vida é sua, você tem essa liberdade, porque a nossa Constituição lhe garante isso. Então, beleza. Faça o que você quiser. Ok, beleza. Entendido isso, eu acho que mais deveria ficar aí. Né? A fé não deveria ser colocada em palanque. Né? Políticos não deveriam entrar em igrejas, nem pastores deveriam lá ali nos seus discursos, nos templos, né? Fazendo discursos políticos, né? Pedir apoio, tá? Isso daí sei lá, olha que eu nem sou um grande estudioso da Bíblia, mas pelo menos no Novo Testamento você não vê nada disso, sabe? Jesus pregou fortemente contra isso, né? De usarem um templo, né? Dessa forma, né? Que é um templo apenas para você. O templo serve apenas para você ter um espaço, né? Seguro ali para você rezar, para você exercer sua fé, para você cultivar sua fé, né? Para você demonstrar sua fé. E é isso, sabe? Não é palanque político, até porque as pessoas as pessoas são complexas, a sociedade é complexa, né? E as religiões não têm essa complexidade, né? Para se resolver problemas cotidianos nossos. Elas não trazem ali a solução, elas podem trazer a solução para você, para sua vida espiritual, para sua vida pessoal ali. Tá? Mas a sua vida é totalmente diferente da do seu vizinho, muitas vezes da seu próprio filho, do seu próprio marido, da sua própria esposa, né? Então, eu acho isso aí, eu acho que não deveria ser, né? E na verdade, o que a gente observa, até por conta desse vídeo, a gente vê que as campanhas estão se caminhando totalmente para isso. Ninguém não tá num campo de discussão de propostas, não tá num campo de discussão de como que a gente vai mudar o Brasil, né? O Bolsonaro, ele não fala de proposta alguma dele, e muitas vezes o que ele fala é mentira ainda, porque depois a gente vê checagem de fatos, nem aconteceu, sabe? Então aí começa a entrar nesse, e a gente observa que as campanhas estão tomando. O Lula fazendo lives ganhando apoio de pastores, ganhando apoio ele fez uma live assim com franciscanos da Igreja Católica, né? O Bolsonaro também, a galera, os pastores ali aliados, né? O Bolsonaro fazendo lives e pedindo, até se explicando por que ele fez isso em 2017, tentando minimizar o impacto desse vídeo aí da maçonaria, sabe? Então, e aí? Mas e aí, o Brasil? E aí? A gente tá falando especificamente de uma religião, né, que são os evangélicos, os católicos, são duas religiões, numa imensidão de religiões que existe nesse país. Que outras religiões nem levam isso em consideração. As outras pessoas querem saber, tá, mas beleza, e aí? Como você vai melhorar a Petrobras? Tá, mas e aí? Como você vai... Que políticas que você tem de alimentação? Tá, mas e aí? Tá, e a escola? Minha escola do meu filho tá parecendo uma cadeia, sabe? No hospital não tem vaga. Os enfermeiros, médicos, a galera que trabalha lá é mal paga, sabe? Tá sem estrutura, tá tudo caro. Os planos de saúde estão um absurdo. Cada ano que passa eles exploram mais. Cadê a solução para isso? Transporte, a gente só tem transporte rodoviário. Por que não investe em transporte ferroviário se a gente tem uma linha férrea gigantesca em sucata? Não, ninguém fala nada. Isso, na verdade, é o que mais me surpreende, sabe? Não que me surpreende, mas eu acho que deveria ser. Infelizmente não é. E a gente vê por onde que isso tá caminhando.
o Bolsonaro acabou pautando, né, muito as discussões, assim. E você pode ver que a esquerda, ela tá sempre reagindo. Ela é reativa. Sempre, sempre. Não, ela não dificilmente solta uma pauta. E é sempre isso, tipo, quem solta... Que nem é isso, né, da eleição ter ficado muito nessa coisa da moral e da religião, assim. E no fim é isso, as pessoas esquecem que no dia a dia mesmo ali, o que vai bater são essas questões essenciais. A gente não consegue viver bem se a gente não consegue comer. A gente ficar doente, ter que não ter, sei lá, saúde, a gente, sei lá, postos de saúde, hospitais, que a gente possa ir e ser bem tratado e passar pelos procedimentos lá e tal. Essas coisas pegam muito. E não parece muito uma... O que eu fico pensando muito não é porque o Bolsonaro tem Messias no nome É verdade. que ele chega perto de ser um Messias, sabe? É verdade, é verdade. Eu sinceramente, eu não consigo ver, pensando em religião, assim, no que foi a figura de Cristo, o que ele ensinava e tal, ensinou, não consigo ver o Bolsonaro seguindo os passos dele. Eu não sei onde tá. Eu realmente não enxergo. Eu gostaria que alguém me falasse, é isso, ó. O Cristo falou isso, o Bolsonaro faz isso, ó. Isso aí Cristo falou. Não vejo, não conheço. Não conheço, não. Não vejo isso. Não tem, porque, sinceramente, não tem. E aí, você falou do lance da religião, que é pessoal, e é isso. Você imagina se, para quem é cristão fervoroso e acha que tem que estar na política, imagina que acontece uma reviravolta aí na política e entra um monte de bandista lá. E eles começam a querer sei lá, a forçar isso para todo mundo. Aposto que as pessoas não iam gostar. Sim. Elas iriam estar falando o que a gente está falando agora. Porque é isso, porque não se mistura. Não se mistura, exatamente. Até a questão do aborto, que é um tabu. Ela não tem que passar pelo crivo moral, pelo lance moral. Ela tem que passar por uma saúde pública. Exatamente. Porque o aborto existe, as mulheres estão abortando em clínicas clandestinas, muitas morrem. Exatamente. Isso existe pela lei ou não. É mais fácil, inclusive, talvez você legalizando, você diminua os números, porque a pessoa talvez tenha assistência, consiga falar com as pessoas, falar com alguém, compartilhar aquilo que ela está passando, tipo, as dúvidas, o sofrimento que ela está ali. Sim. Não, vai ter assistência. Não, e é isso, tipo... Às vezes, quando você joga luz no problema, você resolve ele mais do que você tentar ficar jogando embaixo do tapete, sabe? Não é assim que funciona. É claro, exatamente. E aquela coisa, sabe? Você tá falando, né, a questão colocou aí a questão do aborto, da saúde pública, né, da mulher e tudo mais, e a saúde... Posso só terminar, tá. só terminar, eu esqueço só, mas isso é a questão, eu só queria dizer que a questão do aborto é a minha opinião. Sim. O Lula provavelmente não vai legalizar o aborto, não. É porque não é ele que legaliza, ele precisa passar pelo Congresso, pelo Senado, tipo, é uma coisa, ele não vai fazer isso na canetada. Sim. Igual as pessoas falam, ele é a favor do aborto. Meu, os deputados estão tudo lá do Bolsonaro, eles não vão deixar isso passar. Tá tranquilo que quem não quer aborto não vai ter. Infelizmente, na minha opinião, infelizmente, mas é isso aí. Eu acho, voltando, né, só frisando essa questão que você colocou até da saúde da mulher, a saúde da mulher, a segurança da mulher é uma coisa que piorou muito nesse governo. Nossa. Porque vocês podem falar o que for, tá? Mas qualquer pesquise, entre nos sites aí do Senado, sabe? Perca um tempinho assim para você se informar assim, dessa forma e veja tudo que foi tentado, que tentou-se ser feito aí para melhorar essas condições, tá, da mulher. O Bolsonaro barrou. Não só barrou, como por conta dos discursos dele, tá? Por conta dos discursos dele,
o índice de violência doméstica aumentou monstruosamente. A mulher hoje, de forma geral, ela está mais indefesa. É comum, por exemplo, a mulher agredida. Esses dias mesmo tive um relato de uma amiga minha que trabalha na saúde pública, né? E ela estava numa UPA porque ela tinha se machucado. E ela viu chegar uma mulher que tinha sido agredida em casa, tinha sofrido de violência doméstica. Uma policial que estava levando ela, que trouxe ela, que levou ela até a UPA, né? E a frase da policial foi essa: acordou já tomando pancada, né? E tipo assim, não foi uma... ela não falou, ai, nossa, sabe, com certa empatia. Ela falou ríspido, sabe? Pô, a pessoa acabou de ser agredida, ela tá sendo encaminhada pra um UPA. Imagina o quanto de agressão que ela não sofreu. E receber isso de outra mulher, só porque tem uma farda, a mulher não consegue. Hoje a mulher não tem proteção. Se a mulher vai na delegacia denunciar, sabe? Ela é colocada como mimizenta, sabe? Ela é humilhada, sabe? É normal você ouvir mulheres falando, dando relatos de quanto elas foram humilhadas quando elas tentaram denunciar os agressores, do quão difícil pra elas. Isso, gente, tá, eu sei que a gente saiu um pouco aqui da linha raciocínio, né, que a gente tava falando das campanhas, mas é que, né, como entrou nesse assunto de saúde da mulher principalmente, nossa, e esse tipo de discurso só reforça isso. Então, gente, se você tem, né, mulher, que se caso alguma mulher esteja ouvindo a gente, conheçam mulheres que votam, por exemplo, no Bolsonaro, sabe? Se essas mulheres te derem um espaço pra você falar, tenta falar, sabe? Mas não seja ríspido igual ela, sabe? Eu acho assim, já vou entrar numa coisa que eu queria falar aqui, até pra encerrar tudo isso daqui, que eu acho que como a gente deve lidar daqui pra frente pra tentar virar voto aí contra o Bolsonaro, tá? Que é o que eu acho que a gente deve fazer. Eu acho que em vez de a gente bater da mesma forma, eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência e tentar conversar, sabe, com a pessoa, sabe, tentar levantar ali, ó, sei lá, tentar ouvir um problema dele falando assim, ó, tá vendo isso daqui que você falou? Então, infelizmente o Bolsonaro não vai resolver isso, até porque, tá vendo, isso aqui, entendeu? A gente precisa achar o lado fraco, e pra isso, pra gente achar esse lado fraco da pessoa, a gente só consegue conversando na boa, sabe, demonstrando respeito pela opção dela, e depois tentando trazer outra solução. Sabe, tentando abrir o olho da pessoa. É muito difícil. Não é fácil, né? Mas eu acho que a gente tem que ir com mais calma, sabe? Tem que ir com mais calma, com mais paciência. Quem der abertura ali, vocês falam, né? Tenta trocar uma ideia na boa, não ser agressivo. Porque da mesma forma que a galera de esquerda tem esse discurso, Bolsonaro é violento, não sei o que, sim, eu já sei que a maioria etc, blá. Mas a esquerda também tem isso, né? E acaba acontecendo sim, muitas vezes você perder a paciência e mandar qualquer um babaca pra merda, que tá falando um monte de bosta, né? Então, mas eu acho que nessa hora a gente tem que ficar um pouco mais calmo e tentar, sabe? Mas tipo assim, tenta com pessoas próximas. Muitas vezes você tem uma tia, sabe? Uma prima, um primo, né? Um irmão, sabe, que te dá uma beirada, que te dá um pouco de liberdade, sabe? Tenta trocar uma ideia na boa. Tenta abrir os olhos, assim. É difícil, a gente tem que se formar bastante, tem que ler bastante, mas eu acho que é um caminho, sabe? Porque, na verdade, não é só uma forma de a gente virar voto, mas é uma forma de tentar abrir os olhos das pessoas pra ver, ó, não é assim. Esse mundo que estão pintando pra você não é o real. Não é o que acontece. Né? Porque a gente tá caminhando agora, né, Bruno, por esse segundo turno, que o foco agora é religião. E tá, mas beleza, o Estado vai estar na mão, sei lá, de Deus. Eu, por exemplo, não acredito. Então, pra mim, estar na mão de Deus é estar na mão de ninguém. Então, beleza. Então, durante 4 anos, o Estado vai estar na mão de ninguém?
de algo que não existe? Porque é isso que eu acredito. E aí? Então, como que vão resolver o meu problema? Como que minha vida vai mudar? Como que eu vou poder... como que o Estado, né, vai me dar ferramentas para eu exercer aí meu trabalho, para eu melhorar minhas condições? Eu sei que o esforço é tudo meu, mas é o Estado que dá as ferramentas pra gente continuar caminhando. Eu acho que a gente tem que ter, nesse segundo turno, paciência e tentar conversar com essas pessoas. Eu sei que é difícil, principalmente eu mesmo, eu não tenho muita paciência, eu mando a merda rapidão, mas é isso. O que você acha, Bruno? Eu acho que depende muito do perfil do eleitor. Sim. Por isso Tem que eu comentei aquela... de a gente tentar com pessoas próximas, né? Que te dão uma certa liberdade. Não, eu tô falando mais que você falou da paciência. Ah, sim. Com essa mulher que me xingou, por exemplo, não tem conversa. Ela tava, transtornada, assim, numa catarse, né? Porque tava todo mundo ali junto, ela tava catártica e tal. Então, talvez numa outra situação, não sei, porque eu não conheço ela. Não sei quem ela é, mas Mas tem pessoas que estão indecisas, que às vezes votam no Bolsonaro, eu não voto com aquela convicção, sabe? Vota porque, o Lula é um ladrão, o cara roubou aí e tal. Não vou votar por ele, não. Aí, porque é isso, tem os escândalos do Bolsonaro, mas ele não foi preso, não foi julgado, né? Então parece que não é. Eu fiquei com essa sensação, assim, né? Exatamente. Mas se for ver bem também, o Lula foi preso, mas injusto, né? Teve um julgamento ali do Moro, então uma perseguição política. É uma coisa também, só um parênteses, eu não tô falando que eu acho que o Lula é honesto, ou não tenha sabido, não tenha participado de qualquer coisa. Sim. O que eu questiono, o que eu nego, na verdade, é falar que ele foi o maior esquema de corrupção da galáxia. Que é uma mentira. Os valores do mensalão não são tão grandes assim. E a gente não tem dado nenhum de outro planeta extraterrestre, então. Pois é. Vai ter essa coisa, né? E eu penso assim, porra, o cara, então, ele é um... E ele não acharam o caminho do dinheiro dele até agora. Prenderam todo mundo, mas ele não. Pois, o Lula é um mestre do crime, cara. Exatamente. O Lula, quem é o... Sei lá, eu falo algum ladrão, algum bandido da ficção, mas não lembro de nenhum. Como chama aquele careca lá da Marvel, lá, do Demolidor lá? O Rei do Crime. Ah, pois é esse nome. O nome é besta. Mas enfim, o Lula é maior que isso, pô. O cara é um mestre, assim, o cara não consegue, vai morrer, ninguém vai pegar ele vai achar esses milhões, bilhões que ele tem aí. Então é isso, tem gente que tá muito nessa, assim. Então, mas é isso, é mostrar que as coisas não são bem assim, sabe? E que o Bolsonaro tá atolado em esquemas, cara, em denúncias, e ele tem os sigilos, né? Ele tem a Câmara, ele tem várias, não se investiga. Se ele perder, espera no que vem pra você ver o que vai sair. Esse cara vai ter que fugir do Brasil, mano, senão ele vai ser preso. Mas outra coisa que eu ia falar, na verdade, é que o Bolsonaro ele cria um problema e ele é a solução para esse problema que ele mesmo criou. Por exemplo, qual que é o problema do Brasil? Venezuela não, o comunismo que tá batendo na porta, o fantasma do comunismo que tá chegando aí. Quem dera, né? Tô brincando. Aí ele cria isso que tá vindo, que vai ser uma Venezuela. Que tá querendo acabar com a família, a ideologia de gênero e tal. Sim. São coisas que não afetam, que não chegam nem perto de tá próximo do que ele tá falando. O PT esteve no governo 14 anos, não chegou nem perto de ser Venezuela. A gente ficou mais perto de uma Venezuela, questão de estar passando fome do pessoal, aquela coisa de vender almoço para comer a janta e tal. Aqui agora no governo dele, com a feira de osso. Exatamente. A qualidade baixa dos alimentos que foi diminuindo, assim, foi encarecendo. A gente tá vendo a Venezuela pro Bolsonaro, não ele vai evitar isso. Cara, e uma coisa que ele fala, e alguns apoiadores ele fala, eu não vi essa gente. Eu não vejo essa gente.
fechar os muito olhos. fácil, assim, né? Sabe? É muito fácil, né? Exatamente. É Você porque, encara a sabe por quê? realidade, assim, É né? porque Você eles vê só que- andam, eles só se movimentam onde tá tudo bem. Mano, mas Vai outra andar, coisa, ó, cara. vai pra São Paulo e anda naquele centro daquela cidade. O centro de São Paulo hoje está tomado por morador de rua. São pessoas que perderam suas casas, que perderam empregos, em sua maioria. Pessoas que estão morando em barracas. Sabe? Porque perderam condições de sobrevivência. Sabe? Pessoas que procuram, na sua maior parte, procuram aí na bebida, muitas vezes em drogas, para fugir da realidade que elas estão vivendo. Para entrar numa demência, num delírio ali, sabe? O centro de São Paulo fede a merda e a urina. Uma coisa que eu gosto, na verdade, que eu gosto não, mas é triste, mas eu acho um exercício bom, assim, sabe? Porque quando você mora no interior, né, Bruno? Aqui no interior, a gente tem uma estrutura, né, que faz com que a gente muitas vezes não veja o que acontece em volta da gente, né? Porque ali o transporte público, né, funciona legalzinho, as coisas estão meio que, entre aspas, meio que em ordem, né? Então você consegue ali se virar, ter uma vidinha ali mais ou menos, né? Mesmo que você seja bem humilde, né? Tem sua casinha lá, mas, sabe, obviamente tem famílias assim que passam fome e tal, mas o que acontece? O interior, ele como outras cidades, tá? Mas aqui no interior de São Paulo, ele tem muito essa coisa dessa política centralista, assim. Então, os centros e certos bairros que cercam o centro são muito legais e todas as vias passam por isso, por esses lugares. Então, dá a impressão que tá tudo bem. As periferias são muito excluídas, né? Então, dá a impressão que tá tudo bem, tá tudo certo. E normalmente ali você tem um empreguinho mais ou menos, mora com sua mãe, não sei o que, a família, todo mundo trabalha, você tem uma vidinha ali ok de sobrevivência. Você consegue se alimentar e descansar, né? Exatamente. Pequeno lazer. Exatamente. E aí quando você vai pra São Paulo, você anda naquele centro da cidade ali, você tem um choque de realidade. Você vê tudo que você vê no jornal, tudo que você lê sobre fome, você vê ali. Você anda um pouco em São Paulo, você vê tudo isso. Eu não tô falando só do centro não, mas qualquer bairro que você vai ali, você vê todas as realidades naquele bairro. Você vê gente rica, você vê gente média, você vê gente pobre. Sabe? E essa coisa que o pessoal ainda bate muito forte, né? Né, agora nas campanhas políticas estão batendo forte, que é as campanhas dos benefícios, né? Sociais, que o Bolsonaro tá usando como para compra de voto e tal, né? E meu, quando você, hoje, vamos pensar aqui, nós, pessoas ali, que temos um mínimo de dignidade para sobrevivência, nós vamos lá, a gente fica um pouco com fome, algumas horas com fome, a gente fica nervoso, nós ficamos nervosos, irritados, né? E a gente, pode ver, quando estamos com fome, a gente só pensa em comer. Por que a fome é uma das pragas da Bíblia? Do Apocalipse? Porque é uma bosta sentir fome, mano. Exatamente. Porque fome te cega. A fome tira a sua percepção de tudo. Como você vai trabalhar? Como você vai pensar em fazer qualquer outra coisa se você tem fome? Fome é a base da sobrevivência. Então, os auxílios, né, os benefícios sociais que o governo disponibiliza é para a pessoa saciar a sua fome, para que ela tenha o mínimo de para que essa cegueira dela, sabe, desapareça. Tudo bem, óbvio. Mas fulano, mas ciclano, tá, sempre tem. O ser humano é escroto. Sabe, vai ter um monte de gente que vai abusar. Teve candidato aí a presidente aí que usou de auxílio emergencial. Vão ter, sim, os crápulas. Porém, a maior parte da fatia usa de forma certa. Então, é necessário. Aí você falar que não existe fome,
sabe? É uma mentira absurda, de mais um dos absurdos que estamos acostumados a viver. Porque se você sair do seu bairro e você ir numa periferia da sua cidade, você vai ver que existe fome. Se você fizer esse exercício na sua cidade, você vai ver que existe fome. Mas tem outra coisa também. Eles acham que as pessoas que passam fome ficam andando na rua e pedindo esmola. Não, sim. Né? Que você vai ver todo mundo caindo no chão. Tô com fome. Tem gente levantando a mão faz pro as alto. 3 refeições por dia, cara. Isso é passar fome. Tem gente que, quando sente essa fome que você tá falando, tem que esperar tal hora pra comer. Não vai poder comer na hora que quer. Pô, eu se às vezes tô com fome, eu posso ir numa padaria e comprar alguma coisa. Sim, exatamente. Tem gente que não pode, cara. Exatamente. E tem outra coisa também, que é isso, tipo, a realidade não é tudo o que se revela perante nossos olhos. A gente não vê a realidade inteira. Claro. Tipo, não é só o que a gente vê. Claro. É por isso que... Mas a gente tem que pensar, pô, o Brasil é um país continental. E esses números de pessoas passando fome talvez não sejam do seu, realmente da sua bolha, do seu entorno. Mas em outras regiões muito longe talvez onde a gente mora, que são regiões mais pobres, e às vezes até por questões climáticas, assim, né? Tipo, se planta menos, a terra é menos fértil e tal, a vida fica mais difícil, as pessoas passam mais fome. Então, tipo, são esses números. E é por isso que é muito importante pesquisas feitas pelo governo, institutos federais que fazem pesquisas. Porque assim, se a gente não conhece o nosso país, como a gente vai criar uma política pública, saber dos problemas que a gente tem, simplesmente porque não tô vendo. Não é assim que funciona. Exatamente. E outras pessoas não leem jornais, porra, tá falando no jornal as coisas. A gente precisa, né, a gente volta naquele assunto das pesquisas, a gente precisa de uma pesquisa bem elaborada para poder elaborar políticas e para que a verba designada para saúde, para todos saúde, educação, segurança, etc, né, para todos os ramos aí, para essas verbas serem direcionadas certo. Nessa região aqui a gente tem um problema nisso aqui, a gente precisa resolver. Como que a gente vai resolver? Mano, entendeu? É pra isso, gente. Tudo bem, mas fulano, tá, sempre tem a galera que não usa. Mas a gente precisa saber pra poder pressionar os políticos que a gente elegeu pra que resolva os problemas. Essa mania que as pessoas têm de pegar uma minoria que não faz o negócio certo e levar como se fosse tudo, né? Exatamente. Pelo amor de Deus. Eu aposto que esses bolsonaristas odeiam ficar falando que eles são assassinos de petista por causa de um cara que matou lá. Eu vou falar que todos são assassinos de petistas, então. Eles vão ficar puto, né? É verdade. Vou usar a mesma tática. É chato isso, velho. Tipo, a gente não consegue avançar no debate, mano. Fica nessas coisas, sabe? Exatamente. Um argumento que não é fraco, que não é assim. A gente sabe que não é assim. A gente faz, quando se cria, por exemplo, teve o Bolsa Família, eu lembro que saiu um vídeo lá da mulher falando que você comprar calça jeans pra filha e tal. Aí, tá vendo? Você usa Bolsa Família pra isso. Pô, é uma mulher que falou. E outra, né? Por que ela não pode comprar uma calça jeans? É verdade. É mais essa ainda, tipo, eu sou fiscal, agora do que a pessoa pode fazer com o dinheiro dela, que ela recebeu. Às vezes a necessidade era essa. Às vezes, tipo, a filha talvez pitando na orelha dessa mulher, que ela não aguenta. Ela fala, foda-se, eu vou comprar então. Sei lá, as relações familiares, como é que são? Sim. Mas a gente fica julgando, cara. E tem uma coisa também, né? Tem isso daí, tipo, aquele perfil, né? Perfil do brasileiro, né, e tal. Elitista, cara. Acho que o pobre tem que ficar só com... não pode comprar nada muito coisa. O pobre já tá se achando. As pessoas não ficam falando essas frases. Exatamente. E é triste a gente ver, né, observando tudo isso aí que a gente falou, que a gente vê a que ponto chegou esse debate. Debate mesquinho, cara. Exatamente. A gente tá batendo fé, a gente tá ignorando fome, ignorando pesquisa, ignorando os problemas reais. E o único debate hoje é que se ele é ou não é do capeta. Pois é. Não é? Do capeta eu acho que ele é, mas... Não, sim, mas o bagulho se resumiu a isso. Sim, eu tô brincando. Né? Se resumiu a uma parada que, por exemplo, eu que não acredito em merda nenhuma disso daí, eu dou risada. Eu falei, gente... Sabe? Você fica assim, o que tá acontecendo? E obviamente, se a gente for aí observar
desde desse, né, da construção do mito Bolsonaro, a gente vê que isso é pregado desde lá. De quando ele falava um monte de barbaridade, ele foi, né, segurando um pouco de falar essas barbaridades para representar o Salvador, né, pegando o sentimento antipetista e tudo mais, né, achando que aí o PT tinha destruído o país, né, e é uma parada, e a gente vê, e isso tudo se tornou, hoje a gente só discute, a única coisa que tá em pauta na verdade são duas coisinhas, assim, que eu percebi, que é essa coisa de quem é aliado ou não do capeta, ou de Deus e o capeta, né, religião, que isso é basicamente religiões cristãs, e a questão que o Bruno colocou, o pensamento elitista, porque a gente agora, o que tá acontecendo? Tá saindo um monte de vídeo de pessoas que têm um poder sobre outras, patrões, em sua maioria, ameaçando funcionários para votar no Bolsonaro, senão ou a empresa vai fechar, ou vai ter demissão, ou vai oferecer dinheiro. Isso é o pensamento elitista que a gente tá colocando aqui, ó. Você tá ignorando a fome, você tá não sei o que, você tá ignorando tudo isso aqui. Ah, tá, esses problemas não existem. Ah, essa galera trabalha para mim, eu tenho um poder sobre eles. E você percebe que é sempre pânico moral, né? Exatamente. Venezuela vai passar fome, comunismo vai ser ditadura. Vota nele que vai perder o emprego. É assim, cara. Essa é a força dele. É o medo. Usa o medo. Exatamente. E o medo foi uma coisa que a gente comentou pra caramba na edição passada. Que é o medo que tá sendo posto, e é o medo que tá sendo usado, e é o medo que é tido como bandeira, né, mas como força aí de governo, né, porque se governa pelo medo, e aí esse tipo de governo só tá caminhando, como vocês dizem, pra uma Venezuela, que obviamente que são totalmente diferentes, tá? Só tô dizendo nesse, como que a galera acha que é, e como foi, num governo ditatorial, de cerceamento de direitos. Pega um livrinho muito, muito bom, que vocês acham facilmente, Maquiavel, O Príncipe. Lá ele fala, governos que tem como base o medo, são os piores governos de se derrubar, porque o medo é um sentimento mais forte do ser humano. Então, resumindo, tá? Pra gente entrar em outro assunto aqui, só finalizando. Não votem no Bolsonaro. Não votem no Bolsonaro. Agora vamos partir para o entretenimento, que falamos pra caramba. E agora vamos falar de duas coisinhas. Palestrinha pra caralho, 3 horas falando. É verdade. Vamos falar de duas coisinhas que saiu aí. Uma foi o trailer do Mario Bros, animação aí que vai sair em parceria da Nintendo com a Illumination. E a série que também irá estrear, ou já estreou até nos Estados Unidos, o Entrevista com o Vampiro, que é baseado numa obra literária da Anne Rice. Seu nome é isso, né? O nome dela? É isso. Anne Rice. Não sei se a pronúncia é essa, mas é essa aí. Essa aí, né? Então, vamos lá. Vou continuar. Se eu tiver errado aí, vocês comentem. Baseado numa obra literária da Anne Rice, né? E que teve um filme já de década de 90, onde com um elenco muito, muito bom, né? Brad Pitt, Tom Cruise, Antônio Bandeiras, filmaço. E aí estão adaptando agora uma série, Entrevista com o Vampiro. Vamos começar por ela. E aí, Bruno, o que você acha? Você lembra do filme? Você chegou a assistir o filme? Eu assisti o filme quando era moleque, assim, né? Sim. Na época. Acho que foi na década de 90 que eu vi esse filme aí. Não sei, talvez tivesse uns 10 anos. Não importa. E eu lembro que eu gostei desse filme. Eu nunca fui muito fã de vampiros, assim. Não foi era uma temática que não odeio, não desgosto, mas também não gosto, tipo, adoro, assim. Eu sou neutro. Sim.
É porque você, tipo, tem... mas a figura do vampiro é muito interessante, né? Eu entendo o apelo. E gosto de alguns filmes de vampiros e tal, mas esse é um dos que eu lembro. Eu vi acho que 2 vezes na minha vida, às vezes faz muito tempo já. E eu lembro que eu gostei muito, porque eu lembro que dava uma humanizada no vampiro. Porque criava questões, né, meio familiares, meio... Como é uma entrevista, que é a coisa da intimidade do vampiro, né? Sim. Como foi a vida dele, os pensamentos, o que ele sentiu e tal, as dificuldades e tal. Então eu lembro que eu tinha gostado disso, assim, era um filme... Porque filmes de vampiro normalmente a gente associa com terror, né? E o Entrevista do Vampiro, apesar de o gênero estar lá terror, mas ele não é tão terror. Eu achei ele mais um drama, ação, né? Ou certa ação. Ou ação. Que é mais recente também, né? De ação. Antigamente era mais terror, assim. Sim. Mas esse eu já acho, se for rotular num gênero aí, igual... Eu acho que eu diria que é mais um drama pra mim. Porque o foco é nas relações dos vampiros ali. É que tem a parte fantasiosa do vampiresco e tal ali. Então, e é vampiro, tem coisa das sombras, do sangue e tal. Então, acaba tendo uma estética de terror, né? Sim. Mas eu acho que o conteúdo é drama, é mais dramático, assim. E é isso, tinha um elenco muito forte. Na época, eram os galãs da época, né? Lá, o Brad Pitt, o Tom Cruise, o Antônio Bandeiras. Verdade. A Kristen Dunst é mó novinha. Criança, né? Criança. Eu não lembro os outros, só lembro deles 4, que acho que eram os principais. Os principais. Mas eu sei que tem mais gente famosa que fez, mas eu não lembro. E é isso, né? Agora vamos ter remake. Até quem vai fazer aí o vampiro Lestat Lestat não, desculpa. Mas quem vai fazer o papel que o Brad Pitt faz na série, né? Que é o principal, que é o cara que tá dando a entrevista, né? O vampiro que dá a entrevista. É o mesmo ator que fez o Verme Cinzento na série Game of Thrones. Ele que vai ser o personagem principal aí, né, que está dando a entrevista. Na época, quem era o entrevistador era o... Era uma mulher, não era? Não, era o Christian Slater, que também era um ótimo ator. Na minha memória, era uma mulher que entrevistava, olha que coisa. É, o Christian Slater. Tem um final bem legal também. E eu não sei o que esperar dele como ator, porque eu só vi ele na série. Ele tinha um papel mais... Ele era ex-escravo na série, então ele tinha um papel mais calado, né? Mais retraído, assim. Sim, é verdade. Então eu não sei o que esperar nesse papel aí, porque eu só vi ele no Game of Thrones, eu nunca tive esse ator antes. É o Jacob Anderson. Ele vai fazer o... Quem mais que tá no elenco aí? Cara, e que eu conheço ele, o Jacob Anderson, e o Eric Bogosian. Que ele vai fazer um outro personagem lá também, que é o Daniel. E o Sam Raid vai fazer os Lestat, mas esse Sam Raid aqui eu não conheço. Não conheço esses atores não, a não ser o Jacob Anderson. O Jacob Anderson, cara, procurem no YouTube. Ele é músico. E ele é um excelente músico. As músicas dele são muito legais. É tipo um pop norte-americano, meio com um soul, assim, sabe? Não tem muito soul, não. Mas é um... Bruno Mars? Mas só que ele não é o tipo de música dele não é essa música assim tão alegre, tipo Bruno Mars, sabe? Essa música dançante, sabe? É uma coisa muito mais melódica. Tem umas músicas que traz até, sabe? Os clipes dele são muito bons, assim, traz várias reflexões, tá ligado? Uhum. Cara, é muito bom, cara, muito bom. Procurem ele, assim, como músico. A dica do dia, pessoal. Do Guilherme. Essa aí. Fica aí. Na verdade, ele tem um nome artístico de músico. Não é Jacob Anderson. Mas se colocar Jacob Anderson aparece, tá? Fica mais fácil. Porque eu acho o nome artístico dele como músico é Riley Rich. E aí, eu não sei se essa é a pronúncia certa, tá? Mas tem umas músicas muito legais. Time in a Tree é muito legal. Strong Than Ever é muito boa esse som. E os clipes são muito bons. Ele atua nos clipes também. Ele é muito bom ator. Eu gosto dele.
Sou meio fã do Jacob aí. Mas então, e aí, você tava falando do filme, Bruno? Eu te interrompi, cara, foi mal. Mas não é você que tava falando, eu acho? Então, ó, eu vou falar, eu assisti o filme, eu gostei bastante, assim, eu acho um filmaço. Já são meia-noite, pessoal, a gente a cabeça já começa a dar uma fritada. Uma fritadinha já. Para trabalhadores aí desse Brasil. Tem uma parada, na verdade, que você estava falando, a questão dos filmes ser ligados normalmente o filme de vampiro ser ligado ao terror ou à ação hoje, né, mais recente. E o filme do Entrevista do Vampiro é uma coisa que traz um drama, né, traz certos questionamentos que outros filmes não trazem. Né, a gente vê pela visão do Louis, que é o cara que tá dando entrevista, e ele vai narrando como que era a vida dele antes de ser transformado, né? O Lestat, que era um vampiro muito antigo, que transformou ele, que eles têm toda uma relação, ele vai aprendendo o que é o vampiro, ele vai entendendo o que é a eternidade, e etc, mas que essa eternidade também pode ser usurpada. Cara, é muito legal que traz esses dilemas, sabe? De uma forma muito... Pelo menos no filme, assim, eu lembro que parecia que ia ser poético certas coisas, assim, sabe? É bem legal, assim, te traz um outro ponto de vista, assim, isso que eu acho, na verdade, que eu mais gosto do vampiro. Não é essa coisa dele ser aquele monstro noturno, não, mas esses questionamentos, sabe, sobre a vida, sobre a eternidade, sabe, sobre o ser humano, sobre a fome, né, é bem interessante. E eu gostei, assim, da série, assim, gostei do Jacob ser o personagem principal ali e tal. Eu acho que a história pode ser melhor desenvolvida, né? Porque a série tem isso, né? Você pode desenvolver melhor, trabalhar melhor os personagens. O filme é muito bom, muito bom. Eu não desmereço não. Mas você pode trabalhar de outra forma, até melhorar esses questionamentos, né? Que no livro, obviamente, são melhor tratados, assim. Então eu tô confiante, assim. Eu acho que vai ser uma série bacana. Gosto desse universo de vampiro. E eu espero que ela seja soturna, porque era uma coisa que eu lembro de ter muito no filme, assim. Parecia que a noite tinha um peso, sabe? Era sempre uma noite muito escura, uma noite muito soturna, sabe? Aquela noite pesada. E eu lembro disso, assim, do filme, assim. E eu espero que isso tenha. Eu achava uma característica legal, assim, do filme. Espero que tenha aí nessa série. Acho que eu vou assistir. Eu lembro de uma coisa legal da história, pelo menos, né? Que eu não vi a série, mas do filme. Sim. É que essa figura do vampiro que a gente conhece, ela é influenciada pelo Bram Stoker, né? Que é o Drácula lá. É verdade. Depois saiu o filme e tal. No filme do Coppola já tem uma certa humanizada lá, que é o Gary Oldman que faz, né? Mas no muito livro, bom, no livro o Drácula ele não é humanizado. Na verdade, eu sinceramente eu não gostei do livro muito do Drácula. Eu fui acho, com uma expectativa, eu não gostei. Mas não cabe falar sobre isso aqui agora, porque é outro assunto. Mas no livro se fala muito dele e ele pouco fala, assim. Então, tipo, e ele é visto como um mal mesmo, assim, encarnação do mal e tal, aquela coisa muito maniqueísta, né? Sim. O bem contra o mal, muito... Não tem... É o preto no branco ali, sabe? Não tem uma área cinza, é aquela coisa... É isso ou aquilo. E na entrevista com o vampiro, não, já fica aquela coisa assim, né? Tipo, eles são vampiros, tem uma questão de se alimentar do sangue dos seres humanos, né? Tem gente que tem uma crise de consciência com isso. Não tem um vampiro que tem uma crise? Sim, tem. Então, tem essas questões. O Louis não aceita ele ter que tirar uma vida para se alimentar. Então, isso que é louco, porque você traz questionamentos dentro de uma fantasia que você pode levar para a vida real, São coisas, tipo, que morais nossas, né? Sim. Que a gente tem ali. Então é isso. Eu lembro que eu gostei muito eu lembro que eu gostei mais na segunda assistida do que da primeira, porque eu acho que na primeira eu era mais criança e eu não sacava essas coisas assim. Eu ia sacar outras coisas depois.
E eu queria já aproveitar só o ensejo aqui, o gancho, e já vou dar minha dica então. Vai. Tem um filme sobre vampiro que eu gosto muito, que chama Amantes Eternos. Putz, esse filme é bom com a melhor com a atriz que já pisou Swinton nessa lá, terra. com a Tilda Isso. Swinton. Nossa, ela é maravilhosa. Esse filme é menos muito legal. Das É muito falantes legal. em inglês, ela é a melhor atriz que eu acho, assim. Então, esse filme, ele também tem alguns questionamentos. A questão ali é sobre a imortalidade, que é louco pensar nisso, né? Você ser imortal. É. E sobre isso, sobre tipo, como é um vampiro que passa por eras e eras e eras e vê que as coisas parecem que não mudam, né? Tá sempre mesmo igual assim. E é um filme muito musical, tem uns lances com música muito foda nesse filme. Tem a relação dos dois, que eles são um casal. O ator quem faz é o cara que fez o Loki, esqueci o nome dele. O ator que fez o Loki. Todo mundo vai saber quem é. E... É que ele tem um nome meio estranho de falar, eu acho. E esse é um filme que às vezes as pessoas podem achar que nada tá acontecendo, porque ele é um filme muito calmo. Ok, o Tom Hiddleston. Isso. Hiddleston. Mas a atmosfera desse filme é muito foda, cara. muito legal. Eu gostaria de morar nesse filme. E é um filme que foi gravado porque Chicago passou por uma crise industrial. Então Chicago era uma cidade totalmente industrial e ela ficou abandonada, quase parecia uma cidade fantasma. Porque vários bairros foram totalmente desocupados, né? Por causa Chicago da ou crise. Seattle? É Chicago. Tá. Acho que é Chicago, com certeza. Agora você me pegou, hein? Peraí. Ou é Detroit? Porque eu sei que são umas cidades meio fodidas lá por lá, assim, meio abandonadas e tal. Porque tem uma cena até no filme, né, quando você procura, que eles vão caminhando de carro à noite, assim, né? Sim. Ele vai falando, porque ela vai visitar ele, né? Ele mora nessa cidade, ela mora no Irã. E aí eles se reencontram e... Aí então eles vão dar um rolê, assim, e tal, ele vai falando. E eu gosto muito dos filmes do Jim Jarmusch, né, que é o diretor, porque ele sempre coloca umas referências, e nessa ele tem uma cena que eles passam frente a uma casa e ele fala assim, aqui era onde o Jack White viveu quando criança, do White Stripes. Você lembra disso? Ah, verdade. Eu não lembrava disso, não. Provavelmente não é, né, mas eu não sei se acho que ele tem... Foi filmado em Detroit, desculpa, eu tava falando de Chicago, foi em Detroit, realmente, Bruno, foi em Detroit. Porque eu sei que são essas cidades fodidas lá nos Estados Unidos. Foram cidades que sofreram mais ou menos a mesma coisa, tiveram bairros totalmente abandonados, assim. Então é muito louco, assim, porque eles vivem num desses bairros. Então fica, cara, dá aquele clima, assim, sabe, de um abandono, mas, cara, você tá dentro de uma cidade gigantesca. É muito legal, cara, esse filme é muito bom. Eu gostei. Tem uns diálogos muito bons nesse filme, Sim. Tem umas cenas, assim, umas cenas deles dançando, deles dando uns rolês. Tem uns personagens legais que vão entrando assim. Quer dizer, um só, na verdade. Sim. Tem um ator que morreu, inclusive. Um ator que morreu bem jovem, com menos de 30 anos. Nossa, que dó. Aquele cara que leva as guitarras pra ele morreu, aquele ator já. Nossa, olha. E tem a menina também, né? A irmã da Tilda lá que ela é famosa, essa menina, mas eu esqueci o nome dela. Se você todo mundo, né? Normal. Mas enfim, esse filme é isso, acho que pra quem gosta de filmes que a narrativa não é tão importante, o que é mais importante são os personagens, as relações entre eles ali, acho que vai gostar bastante. E se gosta de vampiro e música, acho que são temperos ali que as pessoas vão gostar mais. Eu acho que então fica a minha dica aí, aproveitando que a gente tava falando de vampiro. Que é o filme de vampiro que eu mais gosto, esse que eu tô indicando. Muito legal, vale a pena demais. E pra finalizar aí, vamos falar da nossa expectativa sobre Mario Bros. Saiu um trailer aí hoje, né, de Mario Bros. Muito fofinho, uma animação, que vai sair em parceria da Nintendo com a Illumination, empresa aí de animação 3D. E procurem aí, tá muito legal, tá muito bonitinho. O Mario, o Toad, o Luigi... Apareceu também o Copa. E aí, Bruno? Você gosta de Mario, Bruno? Cara, a minha questão com o Mario não é nem se eu gosto ou se eu não gosto. É que eu não tive o console, né? Então eu nunca joguei. Então eu não sei se eu gostaria ou não.
Caramba, cara, que vida triste, cara. Que infância. Que esse cara. Eu ficava trancafiado nessa época. Legal o quê? Trancafiado nessa época aí, uma cela. E eu não tive problemas, man. Então, tô brincando. Mas eu jogava muito jogo de computador. Eu não jogava console. Eu fui ter o meu primeiro console. Quer dizer, eu tive um Atari, né, quando eu era bem criança. E depois eu fui ter um Play 2. Foi esse pulo que eu dei dos meus consoles, assim. Mas o que eu acho interessante que saiu foi um do Sony, né? Do Sonic. Sim. Do Sonic. E eu acho que vai resgatar um pouco, né? Vai pegar essa geração aí que jogava. Ao mesmo tempo que você atrai crianças, né? Pessoas de gerações mais novas, que talvez não conheçam o Mario, você acaba atraindo gente, sei lá, da nossa idade, assim, que jogava e vai pela nostalgia e tal, né? Eu acho, enfim, é isso, né? Esses filmes acabam saindo muito por causa disso, sim. Eu não vi o trailer, mas eu vou ver. Assiste, que é bem legal. Eu acho que, na verdade, é a estratégia, né, que essas empresas têm também pra trazer um novo público, né? Porque, por exemplo, os meus filhos, por exemplo, não tiveram contato nenhum com o Sonic, tiveram agora com o filme. Ah, que legal, o Sonic, que não tinham ideia do que era. O Sonic era uma franquia da década de 90, né, do Mega Drive, da Sega. Então, e o Mario também. O Mario é uma franquia que tá meio desaparecida. Você vê marmanjo só jogando, pouca criança hoje, assim, acho que, né, se fosse ver comparado com o que foi Mario Bros, né, que foi um dos maiores nomes aí do videogame, dos videogames, dos consoles e tudo mais, ele ficou meio esquecido, né? Apesar da Nintendo sempre lançar alguma coisa ou outra, mas eu acho que a maior parte de quem consome é um público mais adulto. Porque tem a lembrança, daquela nostalgia gostosa de jogar o Mario World, sabe? Porque o Mario é legal, a historinha é super gostosa, né? De jogar e tal, super levinho, um joguinho, super entretenimento. E eu gostei, assim, do filminho, assim. Tem uma galera bem da comédia envolvida, assim, na dublagem e tal, americana. Eu acho que é o mesmo estúdio dos Minions, né, que fizeram Minions, que fizeram o meu malvado favorito. Não, acho que é só Minions. Acho que é o meu malvado favorito também, que é tudo a mesma coisa ali, né? É o mesmo universo. Então, eu acho legal, assim, eles lançarem. O que eu gostei é que não foi live action. Porque tivemos live action aí bons anos atrás aí, que foi meio bizarro. Foi ruimzinho, né? Eu até gostava, assim, mas sei lá, porque eu gostei de ser tosco. Mas você gostava pelo lance afetivo, eu acho. Eu acho que sim. Foi bem isso aí mesmo. Mas era meio bizarro, assim, tipo, mesmo eu gostando, me incomodava muita coisa, assim. Então, e a animação é fofa, que Mario é fofo, sabe? O Mario, os bichinhos do Mario, é tudo fofinho, tudo bonitinho. Então, pô, o que você pode tirar de piada, de brincadeira, sabe? Fazer a molecada rir e tal. E é um universo muito legal, assim. Bonito, né? E no trailer você vê isso, assim. Já vê que vai ter lá as questões das piadinhas, né? O Copa ali, malvadão, o Mario, o Luigi e tal. Então, cara, eu gostei bastante, assim. Eu acho que vai ser muito legal aí pra atrair aí a molecadinha, porque, pô, a Nintendo fez excelentes jogos do Mario, assim. Tem jogo que é muito legal. E a molecada não teve tanto acesso, né? Porque não conhecia, não se interessava. Hoje tem tanto jogo, tem tanta coisa. Mas eu acho que é uma franquia super bacana, assim, super divertida. E deveria voltar, assim, com tudo. Eu acho que o cinema, assim, né? Por ser uma coisa mais mainstream, mais acessível até todo mundo, vai trazer, vai ajudar nisso daí. Né? Eu acho que foi uma boa sacada eles, assim, fazer uma animação, e a animação ali pelo trailer, nossa, tá muito legal. Aparentemente vai ser um filme muito legal. E será que a narrativa vai ser igual do jogo, assim? De salvar a princesa e tal? Eu acho que sim, porque eu acho que sim. No comecinho ali aparece o Copa invadindo um castelo de gelo. Então talvez seja essa questão dele do Mario
cair naquele mundo pra salvar a princesa. Talvez. Não sei. Talvez mude alguma coisa. Mas especulação só. Mas aparentemente é isso aí. E é isso, né? Falamos um pouco aí de entrevista com o vampiro. Vamos encerrar aí porque já tá tarde, estamos com sono. E falamos um pouco aí do trailer do Mario, nossas expectativas, e falamos aí um pouco desses caminhos que nossa política está tomando, esses caminhos, né, obscuros, né, onde infelizmente não se pauta mais propostas e sim a fé das pessoas, né? Então vamos ter paciência, não está tudo perdido, vamos tentar reverter esses votos, tentar trazer esses votos pra gente, aí pra esquerda, aqui no estado de São Paulo, vamos tentar trazer esses votos pro Haddad, porque senão a gente vai ter um candidato também aí que é totalmente aliado ao Bolsonaro e não tem proposta nenhuma pro estado, ele nem conhece o estado de São Paulo, ele nem tem nem ideia de onde ele vota, então vamos pensar bem também nisso aí, tá bom? Porque ainda temos aí 24 dias, 26 dias, 25 dias aí para 23 agora. 23 dias aí para as eleições. E a gente tem muito que correr e vamos tentar mudar aí o Brasilzinho, e depois que quem ganhar a gente continua cobrando e vamos criar uma consciência política mesmo, real, né, e forte, não apenas ficar votando só porque ele acredita em Deus ou um Satã ou o Maomé, ou seja lá quem for, ou em Buda, Dalai Lama, sei lá, o que ele quiser. Entendeu? Né, Bruninho? Vamos encerrar então? É isso aí. Faz das suas palavras as minhas. E acho que um abraço então para todos os amigos e amigas que nos ouviram. Desculpa qualquer coisa, como toda. E é isso. Até a próxima semana. E se cuidem. E se hidratem. Bebam água e durmam bem. Dicas do Bruno. Importante. Então é isso, galera. Um grande beijo, tá? Espero que todos tenham uma ótima semana. Belezinha? Fico aqui, agradeço por mais ter ouvido mais esse episódio. Semana que vem a gente tá de volta. E tchau! Tô doida aqui, é mó barato, tô doidona. A Lucy cresce. A Lucy cresce. A Lucy cresce.